Então vamos lá. Temos o nosso sistema aqui, bonitinho, sobre cinema. O login está funcionando. Filmes, atores, gêneros. Todas as funções aqui bonitinho. Do CRUD, agora tem impressão dos caras. Vocês acham que o sistema está pronto? A gente tem essa ansiedade, né, de entregar, está funcionando e já entregar logo. A gente tem que segurar um pouco isso daí, porque existe uma coisa muito importante que a maioria dos desenvolvedores dá uma negligenciada aí, que é a questão do refactor, que é a questão de passar limpo as coisas. Lembra que lá atrás eu falei isso? Tudo que vocês forem codificar tem uma fase final que é de passar limpo as coisas, que a gente costuma fazer até funcionar, e pra gente o funcionou, tá pronto. Mas vocês têm que tirar, quero quebrar isso na cabeça de vocês, tipo, não é funcionar, tá pronto, é eu passei a limpo, eu revi o código, aí tá pronto, tá? Então vocês vão ver que eu vou mostrar algumas ferramentas que vocês vão poder usar durante o projeto para ajudar nessa questão de passar limpo. O que é esse passar limpo, assim? Para vocês verem como que dá para a gente melhorar muito o código. E também tem uma outra questão, que é, agora que o sistema está pronto, funcionando, ele não vai morrer aqui. Esse aqui vai para um projeto, mas na vida real ele nunca, né, tem um ciclo de vida, que ele vai se renovando, vai aumentando, vai mudando funcionalidades, a gente vai acrescentando coisas, tirando coisas. Isso a gente chama de manutenção do sistema. Então, nessa fase de manutenção, se você não faz essa questão de revisão, de rever o código, de refatorar, ela acaba se tornando uma operação muito difícil. A manutenção acaba ficando muito difícil, porque ela vai estendendo, o sistema vai estendendo, e você acaba criando uma dificuldade muito grande para manter esse código. Então, o que a gente pode fazer para facilitar o depois, né? Para facilitar essa manutenção? Então eu vou mostrar algumas ferramentas que vocês vão poder usar para ajudar vocês a manter esse código depois, que é o que mais dá trabalho. Tipo, é muito gostoso, é muito fácil você pegar o sistema que a gente pegou assim do zero e fazer, mas depois manter acaba se tornando penoso, acaba se tornando... Você não tem tanto tesão em manter um código do que você fazer o sistema, sabe? Pelo menos a minha experiência sempre foi assim, tipo, eu sempre gostei mais de pegar um projeto novo e fazer do que ficar mantendo o sistema. Mas muito se deve por causa disso, porque como a gente não se preocupa muito em rever o código, em refatorar, deixar ele bonito, manter ele bonito, aí acaba criando uma dificuldade e fica muito penoso, fica muito estressante você ficar mantendo o código. E principalmente quando a gente trabalha em equipe também tem a questão de um mantém de uma forma, o outro de outra, então a gente tem que definir alguns padrões para a gente não ficar perdendo muito tempo. Às vezes o que você fez ele não consegue manter, o que você fez ele não consegue manter, porque tá cada um falando de um jeito. Então tem alguns padrões de projeto que daria para a gente adotar para todo mundo falar a mesma língua e não gerar tanto estresse assim, né? Então é por isso que eu vou passar isso hoje para vocês. Aí, o que eu queria que vocês tentassem entender? Tipo, basicamente, vocês têm que entender o seguinte: quanto menos código a gente tiver, melhor pra gente. Tipo, a diferença do bom desenvolvedor pro mau desenvolvedor não é, tipo... Às vezes, vocês podem ler em algum lugar ou ver que, tipo, vamos supor, em 10 dias eu gerei 1 milhão de linhas de código, então esse cara é bom. Não quer dizer isso. Tipo, às vezes a menor quantidade de código, às vezes não, com certeza, quanto menos código você fizer para resolver o mesmo problema, melhor desenvolvedor você é. Então, se vocês olharem aqui, vou começar pela parte de view, que é onde geralmente está mais carregado. A gente tem esses index, né, que são essas telas aqui de tabelas aqui, certo? Que elas têm uma característica semelhante, porque a gente manteve os padrões entre todas elas, certo?
Então, como a gente manteve os padrões delas, vocês abrirem todas aqui, vocês vão enxergar com facilidade que o código delas é bem parecido. Tá, eu abri todos os index CTPs. Se vocês olharem aqui, ó, eu estou mudando de arquivo e pouca coisa está mudando. Ó. Então vocês têm que já começar a treinar essa facilidade de bater o olho no código e entender, identificar os padrões. Né? O que está igual? Qual que é o padrão dos indexes? Ele tem um padrão, então tentem entender os padrões. Quando vocês entenderem os padrões, vocês conseguem ganhar uma camada de abstração do que vocês estão fazendo. E aí é que vocês começam a ser mais produtivos na hora de manter o código. Então aqui, ó, vamos pegar filmes aqui como base pra gente. Podem ver que eu já eu acabei já fazendo eu quebrei algumas linhas aqui, tá vendo? Porque na minha cabeça já automaticamente eu já fui identificando alguns setores dentro desse código de index aqui. Então eu já fui quebrando essas linhas aqui. Isso aqui já é automático, assim, eu nem pensei para fazer isso aqui. Porque eu já tinha na minha cabeça, eu quero fazer um filtro, por exemplo, uma barra de filtro. Então eu já isolei ela aqui, para eu identificar fácil esses padrões. Aqui é onde eu faço a tabela. Aqui é onde eu faço a paginação, sabe? Então eu já, na minha cabeça, eu já tenho isso pronto. Então vocês vão começar a criar esses padrões na cabeça também, vocês vão começar a fazer isso automaticamente. À medida que vocês forem treinando e fazendo. Então, no Cake aqui, para eu poder ganhar uma camada de abstração dentro da view, eu tenho uma ferramenta aqui que é criar uma view abstrata e aí todas as outras elas estendem dela, como se fosse uma classe. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Tipo uma coisa de controller. É isso. Eu consigo fazer isso aqui com a view também. Eles criaram uma ferramenta que é quase uma classe, mas não é uma classe, não pode chamar de classe. Mas a gente consegue criar um CTP e depois os demais eles herdarem desse CTP para eu poder tirar toda essa repetição de código, porque isso aqui é código repetido. Ó. Se vocês olharem, tem partes idênticas. Exemplo, a paginação. Se vocês pegarem essa parte de paginação aqui, é idêntico. Não muda nenhuma vírgula aqui. Eu simplesmente copiei e colei. Então a ideia da refatoração é você tirar essa replicação de código aqui. É uma das, né? Então várias, na verdade. Eu vou passar algumas só, porque tem tantas formas de refatorar que eu ia ter que ficar aqui um mês falando só disso. Então eu vou mostrar o que é mais na cara, assim, e o que é mais fácil de vocês fazerem. Mas existem muita coisa que vocês têm que ver. Questão de nomenclatura de variável, nomenclatura de arquivo, de classe, de propriedade, diminuir tamanho de método. É que aqui a gente nem tem coisas muito grandes para poder chegar nesse nível, mas à medida que vocês forem evoluindo, aqui o que é mais escancarado na nossa cara é essa repetição de código que tem nos CTPs, que é a parte que tem mais código no sistema, por enquanto. Então vamos fazer um aqui para vocês pra gente ver se vocês entenderem. Entendem? Ó, primeira coisa, eu vou criar uma pasta aqui no meu view. Eu vou chamar de com. Mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem, templates, geral, páginas, sei lá. Vou chamar de com. E aí eu vou copiar vou usar como modelo esse index CTP do filmes aqui, então vou salvar ele lá.
Salvei. Então, vamos começar a mapear onde é que estão essas coisas, esses padrões aqui. Como é que estão esses padrões? Primeira coisa, ó, a gente tem um botão de novo e um botão de report, certo? Será que todos têm botão de novo e report? Vamos lá. Todos, né? Botão de novo, aqui tem um botão de novo e report. Aqui tem um botão de novo e report. Só que aqui tem uma coisinha que eu acho que é algum teste que eu fiz para os outros, né? Para você. Vou arrancar fora para deixar padronizado. E aqui também. Então todos têm essas duas linhas aqui. O que muda de um para o outro aqui? O nome do controller, né? Que eu estou usando aqui basicamente, porque a ação sempre é a mesma, ó, sempre é add e report. Sempre é add e report. O que muda aqui é o nome do controller, né? Então se eu criar aqui, ó, aqui eu estou no common agora, né? Se eu substituir esse cara aqui pelo controller name, eu consigo usar esse cara em todos os lugares, certo? Como que ele sabe qual que é o controller name? Calma. Se eu substituir por um controller name, por teoria todos os meus CTPs vão substituir, certo? Vão gerar o mesmo URL, concorda? Sim. Então eu só tenho que descobrir quem é o controller name. Como que eu faço isso? Existe uma variável no cake que é o request. Lembra nosso request? Tem request data. Dentro do request, além do data, eu tenho os parâmetros. Tem alguns parâmetros lá dentro. Depois vocês dão um debug nele, vocês vão enxergar. Eu vou até dar aqui pela questão de curiosidade. Deixa eu dar pau aqui só para vocês verem o conteúdo dele. Ó, dentro do meus parâmetros eu tenho várias informações úteis aqui, ó. Plugin, e a segunda já é, ó, controller, que é o que a gente precisa, saber o nome do controller. Mas além disso eu tenho a ação que ele tá, aí tem algumas variáveis nomeadas, outras variáveis passadas, aí eu vejo se é uma requisição que foi Ajax, e aí eu tenho os dados da paginação e tem os dados do model também, permissão, tem tudo ali. Beleza, só para vocês entenderem. Então, essa variável, ela sempre vai existir aqui dentro do CTP. Então, agora eu já sei qual que é o nome do controller, né? É o params controller, certo? Então, se eu atribuir aqui o nome do controller para cá, ele vai gerar o link certo. Vamos pressionar aqui para ver. Olha lá, filmes ADV. Está confirmando, beleza? Entenderam? Aí, o que mais dá pra gente abstrair aqui? Bom, aí vem, então aqui, se eu vou marcar aqui, são os botões. Só vou fazer um comentário aqui só para vocês irem seguindo. Tá, você não tá mais no como? Tá. Não, eu voltei pro cara, depois a gente vai transferir lá. Aí vem o filtro. Filtro, eles são todos iguais? Que muda o model, só que o filtro, beleza, no nosso caso desse projeto, eles são todos iguais. Então daria pra gente padronizar, abstrair ele. Só que tem que tomar algum cuidado, porque numa aplicação de verdade o filtro normalmente vai variar mais, entendeu? Uns vão ter faixa de data, outros vão ter mais campos ou menos campos. Então, o filme a gente já fez um diferente, né? Então.
Mas algumas coisas vão ser sempre iguais. Por exemplo, o botão filtrar é igual em todos, né? Olha lá. O botão filtrar, a criação e o create e o end do formulário também são sempre iguais, né? Então a gente pode deduzir que o que vai variar entre cada tela aqui seria só o campo que você está buscando, né? Mas esse esqueleto do formulário aí, a gente pode tentar abstrair ele. Tá. Esse cara aqui, eu não sou obrigado a passar. Eu posso fazer isso aqui, que aí eu consigo abstrair ele. Vou voltar lá para o nosso column, tá? Agora eu vou precisar dele. Esse cara aqui, ele vai ser... Chora não. variável. Então eu vou isolar ele aqui. Esse aqui a gente vai manter, beleza. Aí o que vocês têm que imaginar? Que eu estou no Common agora, tá? Dentro desse formulário aqui, eu tenho que imprimir o campo ou os campos de busca. Então eu vou chamar aqui, eu vou inventar aqui um nome para essa área. Eu vou chamar essa área de por exemplo, search fields, tá? Então, esses search fields, eu vou usar um método chamado fetch search fields. Eu vou falar assim, ó, imprime os search fields aqui dentro. É isso que eu estou falando para ele. Esse fetch é isso. Aí lá no meu CTP de filmes, de atores, críticas, gêneros, eu tenho que criar esses search fields. Eu vou chegar lá. Então eu vou marcar aqui. Vem do CTP. E eu vou apagar esse cara aqui. Então isso aqui é comum, tá? Aí isso aqui é comum. Todos vão ter o filter bar? Todos, né? Ó, tá igualzinho, ó. Então não tem que mexer em nada. Filter bar, filter bar, filter bar, filter bar, filter bar. Então eu vou manter. Aí vem a parte de detalhe. Todos são iguais? Todos os detalhes são iguais? Não, né? Detalhe é o que mais vai mudar entre um e outro, né? Porque muda o nome de quantidade de campos da tabela, muda os links, muda muita coisa aqui. Não compensa a gente tentar abstrair isso. Um for each aqui, certo? Só que aqui está um pouco zoneado. A gente tem que reorganizar para poder aproveitar esse cara. Porque o detalhe, aqui ele só está a formação de array, né? Onde ele imprime mesmo a tabela
tá aqui embaixo, né? Eu coloquei aqui, ó. Título, header e body. Então eu vou jogar esse cara aqui pra cima. Porque ele faz parte desse cara do detalhe aqui, certo? Eu usei o detalhe aqui, ó. Para imprimir as células. Então eu tenho um conjunto de títulos. Aí desses títulos eu fiz o header da tabela. Aí os headers da tabela mais o body aqui as células da tabela, eu tenho os headers e a tabela. Ainda falta uma coisa aqui, que é a tabela mesmo. Esse cara também está aqui. Só que ele está no echo. Eu vou jogar, em vez de eu dar um echo aqui, eu vou jogar ele com table. E aqui eu vou jogar esse table, vou dar um echo nesse table. Aí agora dá pra gente tentar abstrair esse cara aqui, porque sempre ele vai gerar um table com header e body, certo? Então o que vai mudar? O header e o body. Então esse cara some daqui, porque esse cara, cada tela vai me trazer essa informação. E eu vou criar uma área chamada de... Vou dar outro fetch aqui, chamar de table headers. Que seria esse cara aqui. E aqui, em vez de cells, aqui vai ser nosso table cells, né? Ele vai substituir esse cara aqui. Então aqui vai ser o header mesmo e aqui vai ser o table cells. Beleza, então o header veio para cá, formou um header. E o table cells veio direto para cá. Então esse cara aqui também vai vir no CTP. Vou marcar aqui só para ficar fácil de entender. Esse é o CTP, esse aqui é o CTP. Aí vem a paginação, que não muda nada, certo? A paginação é exatamente igual em todos, não tem nada que vai variar. Então eu posso deixar a parte da paginação do jeito que está aqui. Gera os links, blá blá blá, 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 blá. Aí cria barra de paginação no computador, blá blá blá. Aí depois vem a parte de mensagens, né? Mensagens de warning, sucesso. E aí ele vem o eco final aqui, que é onde ele vai renderizar o título, a barra, a tabela e a barra de navegação, de paginação. O que vai variar aqui do eco entre um e outro? O título, né? Então a gente tem que criar uma outra área aqui. Chamar de título. Certo? E esse cara aqui também tem uma... O que é esse filmes aqui? Controller.
controller name lá que a gente criou. Então, ixi, muita coisa aqui. Controller name. E é isso. Então aqui a gente criou o mesmo CTP, só que abstraímos as coisas que vão variar entre cada página lá. Agora falta a gente rechear, né? O que está marcado com esse vem do CTP, vem do CTP aqui, a gente tem que definir no CTP. Vou mostrar como é que faz isso agora. Aqui também vem no CTP, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 áreas para definir dentro do CTP. Então, como é que fica agora? Agora a gente já tem um CTP comum que a gente vai compartilhar entre todos os que têm o mesmo comportamento aqui. Então, a gente vai começar pelo filmes. Então, vamos lá. A primeira área que tem aqui é os Search Fields, né? Antes de mais nada, eu tenho que dizer nesse CTP aqui que eu estou estendendo do common index. Eu estou usando aquele index que a gente definiu aqui. Se eu não disser isso, nada vai funcionar. Primeira coisa. Aí eu preciso disso aqui? Não. Eu preciso, a primeira coisa aqui é definir o search fields, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu já tenho esse cara some, porque ele já está lá. É só o input que eu tenho que mandar para lá, certo? Então eu vou chamar aqui de search fields. E aí eu vou associar essa variável através do comando assign com o setor search que eu defini lá no meu index do com. Assim. Então dessa forma eu estou falando para ele, associa o conteúdo desse cara para essa área que eu defini aqui. Aí eu tenho que repetir a operação com as outras coisas. Eu tenho o table header. Então esse cara aqui some, porque ele já está lá. Table header meu está lá embaixo. Vamos buscar ele. Está aqui, ó. Buscar ele. Então eu tenho o título e table header do título. Então, apaga tudo isso daqui. Table header. É headers ou header? Esqueci. Headers, né? Table headers. Aí eu vou fazer a mesma coisa, associa table headers com table headers. Aí vem o meu table cells, né? Então esse detalhe continua, a gente mantém ele aqui porque ele vai ser específico de cada um. E só que aqui em vez de eu chamar de bar, eu vou chamar de table cells. E eu vou associar para ele. Então já matamos aqui. Já matamos aqui. Agora só falta o
título. Vou definir lá em cima para ficar na ordem, certo? Então, antes do search aqui, eu já vou definir, ó, is sign title vai receber filmes, certo? Então, aí depois vem o search fields, depois vem o table headers e depois vem o table cells, e aí esse cara some, 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 esse cara some. Olha o tamanho que ficou. Só o que interessa, só o que varia entre uma tela e outra, entendeu? O resto, que é comum entre todos, a gente exportou para dentro do como. Será que funcionou? Vamos ver. Deu um pauzinho aqui. Falou que a variável table header não está identificada na linha 17. Faltou esse aqui. Olha lá. Visualmente é transparente, tá vendo? Não tem nada diferente, mas ele está fazendo as mesmas funcionalidades. Ó. Tem um novo, alterar, continua funcionando tudo. Só que agora ele está com um código muito mais fácil da gente manter, porque quanto menos coisa, mais fácil a gente manter. Então aqui só está o essencial. Agora a gente tem que repetir essa operação aqui nos demais, certo? Então vamos lá na atores. Será que a atores está funcionando? Está funcionando. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa com os outros. Por exemplo, o nosso botão de ADD de filmes aqui. Se vocês pegarem o ADD do usuário, o ADD do gênero, o ADD... O que tem de igual? Ele também tem esse esqueleto do formulário, né? O que muda é só o conteúdo do formulário, mas aqui são menos partes em comum, né? Porque na verdade é o create, que a gente pode abstrair. Os inputs são... Os botões dá pra gente abstrair, formulário e tal, e os scripts aqui. Mas os inputs não dá. Então é menos coisas que a gente vai ganhar aqui de abstração, mas dá pra gente aplicar também. Vamos aplicar. Se a gente pode aplicar, vamos aplicar. Então vamos pegar esse aqui do filme também. Seria essa aqui para dentro do nosso common. Eu vou chamar ele de form. Então vamos lá.
aqui dentro do create aqui eu vou deixar um false. E aqui eu vou dar um fetch, né? Tudo isso daqui vai ser um fetch. Aí o nosso botão gravar vai ser idêntico para todos, não tem que mudar. O nosso botão de o link de voltar vai ser igual. Fechou o formulário. Aqui pode mudar, né? Pode criar uma área aqui. De título também. E aí? Oi? Vou. O que é o voltar aqui? Vamos variar o controle name aqui. Onde é que está o controle name mesmo? Então, temos o título, temos o formulário, e temos aqui um JavaScript, beleza. Então agora, deixa eu abrir aqui de novo o formulário. Então esse cara não precisa mais. Aí começa a brincadeira, né? Tem que concatenar uma forma aqui. Esse cara não tem. Isso aqui tudo some. A gente associa. Vou renomear aqui, deixar padrão nome. E aí falta o título, né? Tem que estender como barra fora definir um título. Talvez X. Tem novo firme. E aí ele fala firme, blá 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 blá. Tem que fechar uma chave embaixo. Fechar uma chave? Não. Acho que tinha uma chave antes, eu apaguei. Vamos ver. Não precisa fechar o PHP? Não. Filmes ADD. Tá lá. Então agora vamos fazer com as mesmas coisas. Right? Aí o que mais que vocês já conseguem pensar que a gente pode melhorar aqui no CTPs? Agora que a gente já fez o index e o ADD. Por quê? Porque é um formato também. Porque é idêntico, né? Só que a gente tem que fazer algumas adaptações, tá ligado? Se eu vier aqui no CDD do cinema, né? Do filme, quer dizer.
Então, se a gente usar aqui também de forma, deixa eu ver como que eu chamo lá, alterar filme, tá? Então, alterar filme. Só que aí o form fields, opa. Tem que ter o hidden do filme, aí esses caras são iguais. Aí daqui para baixo some. Vamos ver se funcionou. Faz o controle, né? Uhum. Eu falo também. Olha lá, alterar profissional. Só que dá pra gente ir um pouco mais além nesse caso de formulário, quer ver? Ó? Eu vou abrir o view. Aqui, ó, o view também é um formulário. Ó. É um formulário com que a gente desabilitou os campos. Que é o que eu acabei de falar. Né? Então, mas a gente pode herdar de lá também. Então, fazer aqui. O título aqui, no caso, é visualizar filmes. Visualizar filme. O nosso formulário. Só que o visualizar tem um detalhe, uma diferencinha aqui, ó. Ele não tem botão gravar, certo? Então a gente tem que fazer uma alteração lá no nosso form. A gente já vai chegar lá. O resto é tudo igual, beleza? Então vou deixar aqui. Vou chamar aqui. Então, por enquanto ficou assim. O novo, ok. Alterar, ok. E o visualizar, ok, porém tem um botão gravar aqui que não está servindo para nada, certo? Como que a gente faz para tirar esse cara de lá? Aí vocês vão fazer uma cláusula aqui no nosso, vamos voltar lá para o common form e a gente vai tratar. Eu quero que mostre o botão gravar somente quando o quê? Então, da mesma forma que eu peguei o controller name aqui, ó, eu posso pegar action name, certo? Então, quando a action for o action não for a view, aí a gente joga o botão terminal. Funcionou? Novo. Mostrou. Beleza? Aí o que mais vocês enxergam aqui que a gente pode melhorar? Então esses inputs eles têm as mesmas características, né? E será que não tem uma forma da gente abstrair essas características? Tem. Aqui no nosso formulário, quando a gente cria ele,
Quando a gente dá esse create aqui, a gente pode passar uma variável aqui, uma estrutura de array aqui, que a gente define como input diffuse. Como o nome diz, são os padrões dos inputs. Então, esses inputs que a gente criou aqui, eles têm alguns padrões. E a gente tem como defini-los nessa variável aqui, dentro do create do formulário. Só que aqui vai dar um problema pra gente aqui que eu já vou explicar, mas eu vou definir ele aqui por enquanto. Aí a gente tem que extrair daquele formulário quais são esses padrões, né? Vocês já identificaram alguns aí pra gente. A classe, né? Ó, pode ver que todos eles têm a classe aqui, ó. Form control, form control, form control, form control, form control. Tá vendo? Todos têm form control. Então a gente já pode tirar daqui esse cara e jogar como pra cá. O que mais tem em comum aqui? O require false? Não. Você pode adotar isso, mas não é... pode ver que não é todos que estão usando, né? Mas ok, não faz mal. O quê? É, por teoria. É que nem todos os campos são required, né? O div aqui é igual? Apesar dele ter alguns que são iguais, nem sempre, né? Ele vai variar um pouquinho, né? Porém, o que vai variar dentro deles aqui, ó? O call, o form group, ele sempre tem que existir, ele sempre é igual para todos, né? Isso vale para cá também, né? Estou esquecendo de olhar os outros, mas os outros também estão iguais, né? A gente copiou. Então eu posso dizer que o div padrão dele vai até aqui, né? Então eu vou colocar ele aqui também. Div padrão, deixa aqui. Aí o que variar a gente faz em cada forma. O que mais? A classe de erro, né? Sempre é a mesma. Aqui também tem, ó. Então a gente pode mover ele para lá também. Mas você pode falar que o tipo por padrão é texto, mas aí tem que tomar cuidado com isso. Tem que lembrar disso, na verdade. Tá ok, então vamos jogar o tipo também em texto lá como padrão. O que mais? Acho que eu não enxergo mais nada que dá pra gente aproveitar lá. Vocês enxergam? Não, né? Então, vamos focar no ADD aqui. Se a gente disse que os padrões dos nossos inputs são esses caras aqui, por teoria eu posso tirar do ADD isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então aqui eu tenho que deixar mesmo, aqui some, aqui some. Aqui some. Aqui no caso o texto posso tirar. Aqui some. E aí aqui dentro do... Essa div aqui que eu posso apagar, ó, porque ela tá igual ao padrão. Então eu já dei uma enxugada boa aqui, né? Só que será que vai funcionar? Olha que zona. Ele perdeu todos os padrões. Porque tem um probleminha no cake nesse caso aqui. Nem tudo são flores. Como a gente definiu o create dentro do form que está lá no common, a gente definiu os padrões lá, quando ele executa o formulário, a ordem que ele executa é, primeiro ele abre o ADD aqui, certo? Aí ele estende o cara aqui e tal.
a ordem que ele renderiza, que ele dá esse comando input, é antes dele dar esse create aqui. Então temos um problema, Mas se a gente colocar porque ele define os padrões depois que ele já imprimiu todos os campos. Mas se a gente colocar o create lá no resolve, Exatamente. Aí a gente vai ter que migrar esse cara lá para esse antes de dar o form field aqui, entendeu? E esse cara vai virar mais um cara do form fields aqui, ó. O create, a gente acabou empurrando ele para cá de volta. Então agora se eu vier aqui, vou voltar de novo, voilá, funcionou. Só que vocês, mas aí então a gente voltou, acabou, o código que a gente tirou lá, a gente perdeu aqui, né? Ficou uma... Mas tem uma outra forma, a gente vai ver já. Bom, agora a gente ganhou, a gente tirou uma repetição, mas ganhou outra aqui, que é esse cara aqui. Como que a gente faz para extrair esse cara que é comum para alguma área que a gente pode reaproveitar depois, sem ser usando o comum CTP aqui? Eles podem criar um elemento. Sim. Essa parte aqui, ela pode virar um elemento. Então eu vou copiar aqui. Dentro do nossa view existe uma área aqui que já vem, todo app tem, que é uma área de elementos. Aqui, ó, elementos. Lembra que eu fiz o flash lá, um elemento, e eu sempre uso aquele elemento para imprimir a mensageira? Então eu vou usar a mesma ferramenta. Eu vou vir aqui, eu vou criar aqui um new file chamado form create. .ctp, né? .ctp. Aí eu vou jogar esse formulário create aqui dentro do elemento form create. E aí eu simplesmente dou um echo que aqui não precisa mais, aqui não faz mais sentido ter form fields. Aí que eu tenho que fazer? Dentro do meu add aqui, eu só chamo o elemento. Será que funciona? Não. Porque agora eu estou dando create antes do cara e ao mesmo tempo eu deixei ele num lugar só, que é dentro de um elemento só. Então eu tirei a duplicidade de código aqui, eliminei a duplicidade de código e mantive ele na ordem certa para ele fazer a operação correta aqui. Aí agora então tem que vir aqui, substituir minha duplicação aqui. Puff. Puff. Agora sim eu posso usar o disable aqui, que agora eu estou num cara abstrato. Então agora eu posso falar, ó, se eu tiver na ação view, eu
vou ter mais um parâmetro aqui chamado disable true. Inclui mais um cara aqui no meu default. E aí eu posso eliminar esse cara aqui. Esse cara sai. Eu não entendi porque você não pode fazer isso no seu código. Vou explicar de novo. Isso funcionou de novo. Volta aqui. Ó. Chato, porém necessário. Porque imagina o trampo que dá. Vamos supor que você quisesse mudar a cor do botão voltar. Um exemplo bem idiota. Antes. 5 vezes. 300 vezes. Porque vocês estão... entendeu? Porque isso aqui, na verdade, eu não vou fazer agora por questão de tempo, mas eu tenho que replicar para as outras entidades. Então, para gênero, para crítica, para ator, eu vou replicar esse processo. Todos eles vão usar esse mesmo form aqui, do common. Então, se eu quisesse mudar a cor, só um exemplo idiota, a cor do botão voltar para azul, eu teria que vir aqui no botão e colocar aqui primary, por exemplo, em todos os CTPs de todas as entidades. Agora, se eu quiser mudar, eu só faço isso que eu fiz aqui. Eu mudo só nesse cara e todos os meus voltares estão azul. E para as próximas coisas que vai aumentando, você já usa o... Exatamente. Fora isso, para eu estender, para eu criar mais uma nova entidade, eu vou fazer já o processo direto. Não preciso fazer todo esse processo que eu estou fazendo aqui. Eu já vou usar direto, ó, estende de common form e usa esse cara aqui. Então, olha o tempo que eu ganhei. Então, aí é que vocês ganham a manutenção. Tipo, quando você percebe que você repetiu 2 vezes, daí você já vai e coloca. Toma cuidado para não virar uma psicose. Para não virar um toque. Só isso. Já tá Primeiro faz. Depois você vai ficar claro, você vai enxergar isso. A gente enxergou aqui. Então, essa parte chata, ela é necessária, porque ela vai te dar um ganho de produtividade monstruoso depois. Você acha que você está perdendo tempo fazendo isso. Estou perdendo tempo fazendo isso aqui, podia estar adicionando entidades no meu projeto. Mas não, você está ganhando tempo. O caso que acontece também é que às vezes quando você está no início do projeto, você não enxerga nesses pontos. Não enxerga. Então, é por isso que eu perguntei. Tipo, Então, repetiu 2 vezes, será que já compensa criar isso? Nem sempre. Então você tem que analisar. Você tem que visualizar o futuro. Você tem que fazer um exercício de visualizar. Pô, todas as minhas entidades, será que vão usar isso? Se você enxergar, já pode fazer. De repente não. De repente não é viável. De repente você está fazendo um trabalho que é desnecessário. É que no caso de CRUD é muito óbvio. Todos os CRUDs têm um padrão. Você tem que manter esse padrão por questão de usabilidade do usuário. Você não pode fazer cada CRUD de um jeito, porque senão o usuário vai ficar penoso para o usuário usar seu sistema. Então você tem que ter um padrão. Porque o usuário já vai bater o olho e já vai ler. Eu já sei que eu quero criar um novo, ele já vai direto para o botão novo que está lá no canto direito, que já é verde, sabe? Você tem que criar alguns padrões para o usuário se situar. Até para você vai meio que doutrinar o usuário a usar seu sistema. Então, fazendo isso, mantendo os padrões, aí fica fácil você identificar onde você vai conseguir distrair. Na parte visual, principalmente. Então, vocês viram, ganho? Eu fiz um exemplo idiota aqui. Se você quiser inverter o botão para cá, do canto esquerdo, jogar aqui. Você vai fazer num lugar só. Então, ficou muito mais fácil. Entendeu?